Eu sei que a gente se aprofunda muito em alguns temas, tá? Minha intenção com vocês, por mais que a gente se aprofunde muito em alguma coisa, é que lá quando vocês estiverem fazendo alguma prova, um exame da ordem ou um concurso público, vocês se lembrem, pelo menos no básico que a gente está querendo trazer aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, a gente está falando da súmula 377 do nosso STF. A gente discutiu questões jurisprudenciais e doutrinárias, mas a minha intenção é que quando vocês estiverem fazendo essa prova, vocês lembrem, lá, nossa, separação obrigatória. É necessário a prova de esforço comum ou não? Tem doutrina lá discutindo, tem a doutrina discutindo sobre isso, mas a doutrina majoritária diz que sim, que ainda essa súmula ela está em vigência, ela está produzindo efeitos, e sim, é necessária a prova de esforço comum para que os bens adquiridos na constância do regime de separação legal ou obrigatória se comuniquem. Tá? Então, minha intenção é trabalhar exatamente assim com os doutores e com as doutoras. Tá? Então, agora a gente superou, né, igual como eu falei para vocês no final do vídeo passado, a gente superou essa primeira parte relacionada à súmula 377, e como a gente verificou que ela está de fato em vigor ainda e produzindo efeitos, isso tem uma repercussão muito interessante no que se refere à dispensa da outorga uxória ou marital, conjugal, para os atos tratados no artigo 1647 do Código Civil de 2002. Tá? Por quê? Porque o dispositivo ele vai dispensar a vênia do cônjuge no regime da separação absoluta, que leva em conta a comunicação ou não dos bens. Tá? Então, superados esses aspectos, a gente vai trabalhar agora especificamente os dois artigos, o artigo 1642 e o artigo 1643, que prevêem os atos que podem ser praticados por qualquer um dos cônjuges, não importando o regime de bens adotados. Tá? Então a gente vai trabalhar agora cada inciso desses dois artigos de uma maneira, só para explicar para vocês, em geral, esses atos são aqueles relacionados nesses dois artigos que a codificação material está trabalhando com a administração geral das economias domésticas e dos bens individuais ou do casal. Tá? Então, vamos trabalhar agora especificamente os incisos. Tá? O nosso primeiro inciso vai dizer lá, praticar todos os atos de disposição e administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as devidas exceções. Isso aqui não tem muito segredo, eu vou explicar um caso para vocês e vai ficar claro, tá? Imaginemos um dentista. Um dentista, quando ele pode comprar, vender o seu gabinete odontológico sem a autorização do outro cônjuge, tá? Mas, por exemplo, se ele for alienar, vender, fazer alguma coisa com o imóvel que está a sede do seu consultório odontológico, ele não pode, via de regra, vender esse imóvel sem a anuência do outro cônjuge. Tá? Então, para as questões ali decorrentes de fato do trabalho dele, não precisa dessa autorização. Mas, para questões relacionadas ao patrimônio do casal, que seria, no caso, a sede do consultório, sim, seria sim necessário a autorização do outro cônjuge. Tranquilo? O segundo inciso, também não tem segredo, administrar os bens próprios, isso é claro, tá? Isso não tem discussão nenhuma. O nosso terceiro inciso, ele vai falar sobre desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. Nosso inciso terceiro do 1642, tá? Então, só uma ressalva. Apesar da nossa lei falar através de uma questão de reivindicação, vamos tentar separar esse termo reivindicação, deixar ele de lado, por quê? Porque não é caso de reivindicação, é caso de anulação desse ato de alienação ou do gravame, tá? Então, não se fala em reivindicação, mas se fala em anulação desse ato, tá? Estando a ação anulatória, a ação declaratória de anulação ali, sujeita a prazo decadencial, lembre-se, prazo decadencial, que é negativa, prazo para essa ação declaratória de anulação tem um prazo lá que são 2 anos contados do término do casamento e da sociedade conjugal, tá? Essa regrinha está lá no 1647, combinado com o artigo 1649 do nosso Código Civil, somado ao artigo 226, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal. Ressalve que esse parágrafo 6º foi acrescentado com a nossa emenda constitucional 66 de 2010, tá? Então, fechamos nosso terceiro inciso. O nosso quarto inciso vai trabalhar especificamente também sobre a demanda à rescisão dos contratos de fiança e doação ou a invalidação do aval
realizados pelo outro cônjuge com infração nos dispostos nos incisos 3º e 4º do artigo 1647, tá? Esse 1647 vai trabalhar ali no âmbito do pacto antinupcial, a gente vai estudar esse artigo ainda hoje, mas daí quando a gente estiver lá vocês vão entender melhor. Então deixa isso daí embaixo do braço e aguarde que vocês vão entender. Mas só fazendo uma ressalva, aqui existe mais um erro terminológico do nosso código, tá? Então, apesar da lei falar nesse caso de rescisão, que gera extinção por motivo posterior à celebração, o caso é de anulação da fiança ou do aval, o que gera a extinção do mesmo por motivos anteriores ou concomitantes à celebração, conforme 1647, e o prazo decadencial também será de 2 anos, contados do fim do casamento e da sociedade conjugal, conforme o 1649. Então, a gente falou que rescisão é um termo incorreto, porque a gente vai trabalhar sobre anulação, e também na questão da reivindicação, outro termo incorreto, porque também seria anulação, tá? Avançando, reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. E isso é um grande problema. Nosso código está estipulando um prazo de 5 anos para que tenha uma separação de fato, para que a pessoa que ainda está casada possa doar para a pessoa que ela está, por exemplo, convivendo em uma união estável, e esse prazo seria de 5 anos. Isso é um problema, tá? Mas vamos lá. Primeiro, a atual codificação vai possibilitar que o separado de fato constitua uma união estável com o terceiro. Então, o nosso código permite isso. Isso está lá na regra do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil. Então, o nosso código já permite isso, não tem discussão, tá? A previsão e comento, que é o nosso inciso 5º do 1642, completa a norma do artigo 550 do Código Civil. Vocês podem abrir o Código Civil de vocês lá e acompanhar agora no 550, que o nosso 550 vai trabalhar o quê? Vai prever o quê? A anulabilidade das doações feitas por um dos cônjuges ao concubino ou, entre aspas, cúmplice. Então, havendo uma relação concomitante ao casamento, você não poderia estar realizando uma doação de um determinado imóvel, porque você estaria prejudicando o direito patrimonial do matrimônio, tá? Então, o nosso código veda isso, ele é causa de anulação, de anulabilidade das doações feitas por um dos cônjuges ao concubino, tá? Então, esse artigo, nosso inciso 5º aí do 1642, ele complementa esse 550 do Código Civil, tá? Na verdade, o que a gente tem que entender aqui? A gente tem que entender que a doação é anulável, pois o nosso artigo 550 é uma norma com maior especificidade, tá? Então, não obstante ambos os dispositivos são condenáveis, tá? Pois parece que o nosso legislador ele ignorou totalmente que o separado de fato pode ter uma união estável como concubino ou cúmplice. Então, parece que o nosso legislador não acompanhou o nosso tempo, beleza? Mas, de todo modo, o único caso que ambos os comandos legais serão aplicados é naquele que o cônjuge é casado e não separado, mantendo uma relação paralela, que é o concubinato do 1727, tá? Então, se a parte está separada de fato, esse artigo ele não vai ter uma aplicabilidade, tá? Mas ele ainda está disposto no nosso inciso 5º, mas a aplicação dele vai ser em específico quando existe uma relação paralela do matrimônio, ou seja, a pessoa constitui uma união estável paralela ao matrimônio, e aí sim, esse 1642, inciso 5º, é aplicado, tá? Então, o nosso artigo 1642, inciso 5º, ainda apresenta um problema determinante, extremamente interessante a gente trabalhar ele. Qual que é? Ele acaba prevendo de uma forma invertida um prazo para união de fato, o que não é recomendável, tá? Acertadamente, a gente tinha um projeto de lei, que é o projeto de lei 1699 de 2011, que pretende, aliás, suprir o lapso temporal mencionado. Tá? A conclusão a que se chega é que se houve uma separação de fato, independentemente do lapso da separação, tal artigo não pode ser aplicado, pois fim da comunhão plena de vidas e surgida então uma união estável, não há impossibilidade de reivindicação dos bens. O que a gente está falando aqui? A gente vai trabalhar a união estável. União estável a gente vai ter que ter o affect família, né? Então, ou seja, a gente vai ter a intenção, o intuito familiar, a gente precisa ter a intenção de constituir a família. É isso que importa para a gente lá na união estável. Independe de prazo. A gente vai verificar que a questão temporal lá independe. A gente precisa ter um intuito familiar.
preencheu o intuito familiar e beleza, a gente constituiu uma união estável. Então a gente não está questionando prazo lá. E esse artigo 1642, inciso 5º, ele impõe um prazo de 5 anos para que você possa realizar uma doação para a pessoa que você está em união estável, mas está separada de fato. Ou seja, você não realizou o divórcio do primeiro casamento, mas já está constituindo uma união estável. Então, esse artigo, esse inciso 5º, é extremamente criticado na nossa doutrina, tá? Vamos avançar agora ao inciso 6º, não tem muito segredo, que é praticar todos os atos que não lhe forem vedados expressamente em lei. Isso aqui é óbvio, nosso princípio da legalidade, então não adianta nem se aprofundar muito nisso. Fechamos o 1642, vamos para o 1643, tá? 1643, inciso 1º, comprar ainda a crédito as coisas necessárias à economia doméstica. 1643 vai trabalhar muito essa questão da economia doméstica, tá? Então, comprar ainda a crédito as coisas necessárias à economia doméstica. Nosso inciso 2º, obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Então, relativamente a essas últimas duas previsões, que aí são os incisos 1º e 2º do nosso artigo 1643, são atos relacionados às economias domésticas e dispõe o artigo 1644, ou seja, na continuação lógica ali, que haverá a solidariedade de ambos os cônjuges quanto a essas dívidas, tá? Então, existe uma solidariedade de ambos os cônjuges quanto a essas dívidas contraídas ali do 1643, tá? Então, existe uma solidariedade passiva legal, tá? Então, em suma, ainda que apenas um dos cônjuges figure como devedor, numa eventual execução, por exemplo, ambos responderão solidariamente pelo adimplemento, tá? Isso não inclui, por exemplo, dívidas pessoais de um dos cônjuges contraídas em seu único e exclusivo interesse. Ah, sou dentista, contraí lá uma dívida, está excluído dessa questão. Ah, comprei alguma coisa que era um utensílio para o lar e aí não consegui pagar, ambos os cônjuges responderão solidariamente através de uma passividade legal, tá? Então, com relação às ações fundadas nos incisos 3º, 4º e 5º do 1642, tá? Do Código Civil, essas competem ao cônjuge prejudicado e seus herdeiros, conforme o elencado no 1645, tá? Então, nos casos dos incisos 3º e 4º, o terceiro prejudicado, com certeza favorável ao autor, terá direito regressivo contra o cônjuge que realizou o negócio jurídico ou seus herdeiros. Então, agora vocês abrem lá o nosso 1642, deem uma passada, como a gente está através de vídeo, vai ouvindo pausadamente isso daí, porque daí vocês vão entender quem vai ter legitimidade para propor uma ação de anulação, alguma questão relacionada a isso do 1642, cada caso, tá? Então fica essa dica para vocês. Mais uma coisa, agora então, antes de eu entrar no 1647, eu vou finalizar esse vídeo também, porque já está com 14 minutos quase, e a gente retoma do 1647, tranquilo? Então a gente já volta.